resolver exercícios é a parte mais interessante e o que mais desenvolve as habilidades de quem quer dominar qualquer coisa e em qualquer área. É necessário praticar para que se chegue à excelência. Por isso, não assista simplesmente, pratique também. A pedido de um amigo, estarei nesse vídeo resolvendo com vocês um exame de admissão do ano de 2018 de uma faculdade de Moçambique. Por isso, fique comigo até o final. Ok, pessoal, aqui temos o nosso primeiro exercício e ele diz o seguinte: no interior de uma escola há um grande pátio quadrado, onde foi construído um salão circular, conforme a figura abaixo. A parte pintada representa a área verde do pátio. Qual é a área total verde? Considere π igual a 3. Ok, pessoal, antes de passarmos para a resolução do nosso exercício, há alguns parâmetros que ainda precisamos de ter. Nós sabemos que para calcularmos a área da circunferência é necessário que tenhamos o π, que já nos é dado, e o raio, pois a área da circunferência é π raio ao quadrado. Então, olhando para a figura, nós podemos ver que o quadrado e a circunferência têm o mesmo centro. No caso, se eu esticar do centro até a extremidade, terei aqui o raio. Como sabemos, o quadrado tem todos os lados iguais, como indica aqui, vale 20. Essa distância do centro até essa extremidade corresponde exatamente à metade do lado do quadrado. Então, com isso, vamos dizer que o raio é a metade do lado do quadrado, no caso, 20 por 2. Logo, o raio será igual a 10 metros. Assim, já estamos em condições de resolver o nosso exercício, porque sabemos que para resolver ou calcular a área do quadrado, basta que tenhamos o quadrado de um dos lados, o que implica dizer que a área do quadrado será igual a 400 metros quadrados. Como já sabemos, a área da circunferência será igual ao π, que é 3, vezes o raio ao quadrado, o que implica dizer que a área da circunferência será igual a 3 vezes 100. A área da circunferência será igual a 300 metros quadrados. Para encontrarmos o total da área verde que nos é pedido, basta fazermos a diferença entre a área do quadrado pela área da circunferência. Por quê? Porque o quadrado é maior que a circunferência. Logo, a área verde é o que resta do quadrado depois de se tirar a área da circunferência. Então, temos que a área verde total será igual a 400 metros quadrados menos 300 metros quadrados, o que nos diz que a área verde total será igual a 100 metros quadrados. Logo, a nossa linha correta seria a linha C. Bom, pessoal, agora temos aqui o nosso segundo e terceiro exercício. O segundo é muito bem mais simples e que diz que em certa escola 30 professores trabalham no período da manhã, 25 à tarde e 5 nos dois períodos. Quantos professores trabalham num só período? Bom, pessoal, essa questão é simples. Basta nós fazermos o seguinte: número de professores que trabalham no período da manhã, ele diz que são 30. Então, se nós fazermos esse 30 menos o número de professores que trabalham nos dois períodos, significa que no período da manhã, o número de professores que trabalham apenas em um período é de 25 professores. Já o número de professores que trabalham no período da tarde, como diz no exercício, são 25. Menos os 5 que trabalham nos dois períodos, temos que o número de professores que trabalham no período da tarde é igual
a 20. Para sabermos quantos professores trabalham num único período, basta somar o número de professores que trabalham só no período da tarde, mais o número de professores que trabalham só no período da manhã. Então, a nossa resposta seria: o número de professores que trabalham num único período será igual a 25 mais 20, o que implica que o número de professores que trabalham num único período será de 45. E a nossa resposta assinalávamos a linha C. Ok, a seguir temos aqui uma função biquadrada e que tem duas formas de eu fazer, mas nós vamos ir pela forma mais simples, que é usando o método de Ruffin. Então vou repassar aqui o exercício para ficar bem mais fácil. 2x² menos x² menos 1 igual a 0. Bom, pessoal, o método de Ruffin, a gente faz uma espécie de jogo da velha, ok? E tiramos os coeficientes de todos os, de forma decrescente. No caso aqui tem grau 4, temos que tirar o coeficiente do termo de grau 4 primeiro. No caso temos aqui o 2. Depois tinha de ser o de grau 3, que não tem, então é 0. Depois de grau 2, que está aqui, é menos 1. Menos 1. De grau 1, que também não aparece aí, é 0. E desse lado o termo independente, menos 1. Ok, vamos pegar quais são os divisores de 1. Os divisores de 1 são mais ou menos 1. Então, vamos tentar aqui com o menos 1. Lembrando que eu baixo sempre aqui o primeiro termo, 2. E aqui eu ponho o divisor do termo independente, pelo qual vou testar para ver se no final eu tenho como resposta 0. Então eu vou testar aqui com o menos 1 e multiplico 2 vezes menos 1, vou ter menos 2. Menos 2. Menos 2 mais 0, continuo com menos 2. Menos 2 vezes menos 1, eu tenho 2. 2 menos 1, tenho 1. Depois 1 vezes menos 1, tenho menos 1. Menos 1 mais 0, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, tenho 1. E 1 menos 1, 0. O que significa que menos 1 é uma das raízes dessa função que cá temos, ou dessa equação que cá temos. Logo, eu vou dizer que o x1 é igual a menos 1. Ok? Agora vamos reescrever a nova equação. No caso, reduzimos o grau, ou seja, vamos ter 2x² menos 2x² mais x menos 1, isso tudo é igual a 0. Como o grau ainda é maior que 2, ou seja, ainda é superior a 2, vamos usar o mesmo método para reduzir novamente o grau e quando tivermos o grau 2 resolver com a equação, resolver a equação de segundo grau resultante no caso. Então, já sabemos que temos que 2, depois menos 2, depois 1 e o termo independente, menos 1. Fazendo o mesmo procedimento, qual é o divisor de menos 1? Novamente, mais ou menos 1. Então, baixamos o 2. Baixamos o 2
Vamos testar com 1 para ver. 1. No caso, vamos ter 2 vezes 1. Vamos ter 2. 2 menos 2, 0. 0 vezes 1, 0. 0 mais 1, 1. 1 vezes 1, tenho 1. E 1 menos 1, temos 0. Ok, deu 0, no caso, vamos aqui também pôr x2 igual a 1. E vamos novamente tirar os coeficientes, agora reduziu para grau 2, então já sabemos que temos 2x ao quadrado, o coeficiente de x é 0, então não vamos passar, então vamos ter mais 1 igual a 0. Ok? E essa é uma equação do segundo grau incompleta, né? É uma equação do segundo grau incompleta e vamos resolver ela tentando buscar aqui, isolando o x, né? Vamos aqui isolar o x como uma equação incompleta. Tenho 2x ao quadrado será igual a menos 1. Logo, x ao quadrado será igual a 1 por 2, porque o 2 está aqui a multiplicar, passa a dividir. Aqui, né, sem esquecer que é negativo, menos 1 por 2. E vamos ter então que o x está aqui quadrado, passar para o outro lado fica raiz. Vamos ter igual mais ou menos raiz de menos 1 por 2. O que no conjunto dos números reais não há solução para radicandos, raízes, né, de radicando negativo. Logo, essa nossa equação não tem solução. Se tivéssemos no campo do conjunto dos números complexos, aí teríamos solução, mas para o nosso caso não temos solução. Logo, a resposta do nosso exercício é, nós encontramos x1 menos 1 e x2, 1. Logo, é x igual a mais ou menos 1. Se voltarmos para o nosso exercício, veremos que a resposta correta, íamos assinalar a resposta da linha A. Para esse vídeo não ficar muito longo, então continuaremos no próximo vídeo. Vale lembrar também que os próximos exercícios são um pouco mais complexos, mas como sabem, matemática não é um bicho de 7 cabeças e que realmente vale a pena acompanhar, porque nele vou dar dicas muito importantes, como por exemplo, como olhar para uma função e de cara saber se ela tem concavidade virada para cima ou para baixo, ou como fazer o estudo do sinal de uma inequação. Então, espero por todos vocês lá.